Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ganhar, consolidar, discipular e enviar esse tem sido meu objetivo. E para isso tem um motivo na palavra de Deus.
capítulo 6, iniciando no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e a seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nós queremos entender aqui por que é que as pessoas, depois de receberem a palavra de Deus, por que é que as pessoas, depois de serem abençoadas, ainda não conseguem entender que existe um adversário, que existe um inimigo que está sempre tentando roubar, não a bênção, mas o abençoador. O inimigo de primeiro, querido, ele tratava com a igreja assim. Ele tentava fazer com que as pessoas perdessem aquilo que era a bênção do Senhor, e com isso a tristeza, as decepções entravam no coração, e a pessoa acabava se desviando dos caminhos do Senhor. Mas o inimigo, ele tem traçado algumas metas ao longo do tempo diferentes. Ele procura cercar e eliminar a chance de a pessoa se alimentar da palavra de Deus. Como isso acontece? Normalmente você verá uma pessoa em fraqueza, ou uma pessoa que começa a se desviar. Ele não se desvia de uma hora para outra, ele vem se desviando. Ele começa a não ler mais a Bíblia, já não tem mais vontade de orar, já não tem mais prazer na casa do Senhor. O salmista Davi diz o seguinte: prefiro estar na casa do Senhor 1000 vezes do que qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque ele passou pelo teste da prova, ele passou pelas dificuldades, ele passou por situações adversas na vida dele. E uma coisa, quando Deus chega com ele para trazer uma palavra para ele através do profeta, dizendo para ele escolher qual é o castigo dele, ele diz: eu prefiro estar na mão do Senhor. E quando ele está na mão do Senhor, ele diz: porque eu sei que o Senhor terá misericórdia. Porém, quando ele está na mão do Senhor, ele ainda diz: Senhor, tu pode tirar qualquer coisa de mim. Tira o reino, tira meu dinheiro, tira minha casa, tira tudo que o Senhor quiser, mas não tira de mim, não tira de mim a tua presença, não tira de mim o teu Espírito. Queridos, não é sem razão que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então nós vivemos num período de tempo onde as pessoas, elas, por causa de coisas, por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de conselhos, eles acabam deixando, depois da bênção, acabam deixando o abençoador. Isso é algo que é difícil a mim entender. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, eu quero lhe mostrar algo interessante. Eu quero começar a partir desse texto, porque eu vou falar aqui de bênção, porque nós estamos falando de fé. E na quarta-feira nós ouvimos também sobre esse homem chamado Josué tratar em nível de fé. Quarta-feira quem esteve aqui ouviu a ministração, o irmão Evandro trouxe no sentido de fé a partir da vida de Josué. Muitos itens muito interessantes e de conhecimento para nós. Agora, quando nós chegamos aqui, está Josué aqui, e Josué está caminhando na direção daquilo que ele entendia que era a promessa de Deus para a vida dele. Ou seja, ele continuava caminhando em fé. Apesar de que nós podemos dizer aqui, não, mas não era fé, era obediência. Que uma coisa é obediência, outra coisa é fé. Obediência é seguir o comando.
E fé é aquilo que eu não vejo, mas creio que vai acontecer. Então ele estava operando nos dois níveis, na obediência à palavra através do seu discipulador, chamado Moisés, que agora não estava com ele, mas deu a ordem para ele continuar, e ele assim seguiu, sem vacilar. E aí, queridos, fica aqui uma coisa: se Deus me dissesse assim, ainda essa noite, para que eu atravessasse a Macedônia e fosse para o outro lado, e aqui quem seguiria depois de não estarmos aqui? Quem continuaria firme depois? Porque se na ausência, aqui está quando o apóstolo Paulo diz: se na minha ausência se é feito algo, muito mais na minha presença. Mas porém, querido, quando nós vemos na nossa presença algo e ficamos preocupados, quanto mais na nossa ausência daquilo que precisa ser realmente colocado em Deus. Olha, quando eu vejo aqui uma coisa maravilhosa, eu vejo que o povo passou 400 anos cativo. Quantos anos? 400 anos cativo. E esse povo agora é liberto. E quando esse povo é liberto, ele passa ainda pela questão da desobediência, 40 anos ainda rodando no mesmo lugar. Mas a partir daquele momento se inicia um novo ciclo, um novo período através do jovem Josué. E quando Josué agora está trabalhando nessa característica de continuidade, porque, querido, se há uma coisa que eu posso deixar para minha geração, se ainda nessa geração o Senhor não vier nos buscar, porventura houver uma continuidade de uma outra geração, o que eu posso deixar de legado para esta geração é: continuem firmes no caminho do Senhor. Porque foi isso que Moisés deixou para Josué. Ele não deixou ouro, não deixou prata, não deixou riqueza, não deixou um templo, mas deixou uma palavra. E, querido, uma palavra, quando eu entendo que a palavra ela vale mais do que qualquer coisa, eu volto de novo alguns domingos atrás e vejo a mulher do fluxo de sangue, que ela acreditou na palavra. Eu olho para Abraão, que saiu daquele lugar por causa da palavra. Esse povo, querido, aqui sai, mas eles têm que derrubarem uma muralha para poder eles alcançarem a vitória. Havia uma fortaleza na frente deles, eles tinham que ultrapassar aquela fortaleza, porque a bênção estava do outro lado. Eles tinham passado já por situação de murmuração, 40 anos, então eles sabiam o que era murmuração, sabiam se podiam, se não podiam murmurar. Eles entendiam muito bem agora isso. E quando eles chegam diante daquela grande dificuldade, daquela imensa dificuldade, sabendo que a bênção estava do outro lado, a gente não vê mais esse povo aqui murmurando. Aquele povo não entendia que tinha que atravessar, tinha que ter luta. Agora preste atenção, começa a vir agora uma palavra, diga palavra. Vem uma palavra do céu revelada para o coração de Josué. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar o coração dos seus profetas. Então vem uma palavra profética para dentro do coração de Josué. E que palavra é essa? Olha só, a palavra era: você leu comigo aqui no capítulo 6, vocês vão rodear a terra, porque a terra era toda cercada de uma grande muralha, e vocês vão rodeá-la 6 dias, de domingo a sexta. Vocês vão rodear uma vez. À frente de vocês irá os sacerdotes que tocarão o chofar na frente de vocês. E vocês não vão dar um pio, vocês não vão falar nada, vocês vão ficar quietos, vocês só vão caminhar. E vocês vão dar uma volta durante 6 dias. Porém, no sábado, no 7º dia, vocês vão dar no único dia 7 voltas. Deixa eu trazer aqui algo que Deus me tratou comigo no meu particular nesta manhã, a respeito desta numeração e dessa situação aqui. Eles viram a muralha. Deixa eu lhe dizer aqui que muralhas eram essas. Essa parede aqui, ela tem aproximadamente de cima a baixo 5 metros. Jogue mais
seria metade dessa parede dos muros, mais ou menos a metade, seria o dobro dessa parede, a altura. Agora, a largura ou a espessura do muro dava para passar um carro por cima do muro. Para você entender a espessura do muro, era muito largo. Ele era